Boa noite, irmãos. Hoje estaremos abordando o capítulo 13 de 1 Coríntios. Vou pedir então para o irmão Fernando, por gentileza, fazer a leitura para a gente, tá? Ora, assim diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, acerca do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que destruísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se enssoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimentos desaparecerá. E por parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Amém, meus queridos. Levando em consideração aqui que o começo, na verdade, se a gente for pensar como Paulo, quando Paulo escreveu essa carta, ele não numerou. Ele não numerou e não separou por capítulos. Então, a gente, entendendo aqui, o começo que ele inicia aqui, na verdade, seria: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, né? E aí ele começa, né? Então, na verdade, ele termina o assunto falando dos dons, e ele termina dessa forma, né? Falando: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, né? Muito mais excelente. Então, Paulo, aqui, é um capítulo conhecido de todos. Inclusive, existem até bandas seculares famosas no Brasil que usam o capítulo 13 de Coríntios como parte da música. Na verdade, até as pessoas que são do mundo, na nossa cultura, de católicos, evangélicos e, enfim, espíritas, eu acho que todo mundo se conhece, e conhece, né? O capítulo 13 de 1 Coríntios, muito conhecido. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu ao mundo é, é, o que grande parte dos teólogos chama da carta do amor. Paulo fala aqui sobre a superioridade do amor sobre os dons. Vale a pena, meus queridos, antes de começarmos a falar do amor que Paulo está falando aqui, que é o amor de Deus, que é o amor, se trata do amor perfeito, o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor perfeito. Sua apresentação do amor, no entanto, nada tem de sentimentalismo, de sensualidade, e também de sexualidade, né? Como muitas pessoas interpretam lá no mundo lá fora. Não tem nada a ver com o que muitos chamam de amor lá fora, no mundo. O mundo colocou um sentimento sensual na palavra amor, que é centrado no sexo, no ato sexual. No entanto, que no mundo, quando eles dizem na expressão até fazer amor, eles querem dizer fazer sexo. Outro uso dessa palavra, que é equivocado, com um grau de gosto ou predileção, no caso, por uma ação ou por um objeto. Como as pessoas podem dizer, eu amo fazer isto, né? Ou elas podem dizer, eu amo fazer aquilo. Ou seja, amor pode ser qualquer coisa
que você gosta, né, que você gosta de fazer. Seja essa coisa boa ou seja ela má. Nesse sentido, é possível até amar fazer o mal. E aí nós vemos como que a palavra amor ela tem sido descontextualizada da palavra, da origem natural, que o amor centrado em Deus. Muitas pessoas também relacionam o amor com a emoção. O coração, eles dizem até o coração bate forte, quando eles sentem a emoção. As mãos, no caso, ficam frias, né? Tendo calafrio na espinha. Então as pessoas pensam que isso é amor. Outras relacionam o amor com um sentimento romântico e platônico, e limitam o amor a algo puramente sentimental ou filosófico, romântico. E nesse sentido, eles confundem paixão, ou seja, uma paixão louca até, com o amor. E acham que o amor é uma atração irresistível, uma paixão que não se pode controlar. E uma das principais artimanhas do inimigo é justamente esvaziar o conteúdo das palavras. E se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida e adulterada em seu significado, essa palavra certamente é a palavra amor. Vou dar um exemplo. O maior corrupto, isso é um contexto no Brasil, o maior corrupto da história do mundo foi reeleito presidente do Brasil recentemente. Uma pessoa que foi responsável pela maior corrupção conhecida na história do mundo. Roubaram ali bilhões. E quando ele foi reeleito presidente, o slogan que foi lançado foi: o amor venceu. Ou seja, um corrupto, um dos maiores corruptos que já existiu na face da Terra, ganhou ali de uma forma questionada. Eu não quero falar de política aqui, irmãos, mas aí eles usaram esse slogan: o amor venceu. Então a gente vê como a palavra amor tem sido distorcida até para favorecer políticos corruptos. E em contraste aqui nós vemos o amor que Paulo tem em mente, que é divino e tem a origem em Deus e transcende os sentimentos humanos e terrenos. Expressa-se no versículo tão bem conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse que nós vemos aqui é o amor de Deus, um amor puro. A mente humana ela não consegue abarcar plenamente a profundidade desse amor divino. Deus ordena que nós o amemos com todo o nosso coração, de toda a alma, de toda a mente, e que amemos o nosso próximo, no caso, como a si mesmo. Esse amor é contido no termo grego com a palavra ágape, que significa o amor de Deus pelo homem, ou o amor do homem por Deus. É um amor que vem diretamente de Deus. Também nós devemos amar o nosso próximo, mesmo se o nosso próximo for o nosso inimigo. Olha só, é um amor que não tem limites. É um amor que ama até o próprio inimigo. Em suma, meus queridos irmãos, ágape tem origem em Deus, que comunica o seu amor divino. Esse amor que ele espera que nós tenhamos. E aqui nós vemos um ensinamento que Paulo vai nos passar e estava passando ali num contexto a igreja de Corinto. Meus queridos, quando nós estudamos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica, a gente observa que ele agradece a Deus pelo amor existente entre os irmãos. É bem interessante isso. Paulo elogia aquelas igrejas pelo amor que eles tinham. Porém, Paulo não elogia a igreja de Corinto nesse quesito. Ao contrário, Paulo elogia a igreja de Corinto pelos dons, mas não pelo amor. Isso é bem interessante a gente entender, para nós entendermos o contexto. Corinto era uma igreja cheia de dons. Não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. É o que nós vimos ali quando Paulo elogia eles no capítulo 1, no versículo 7. Entretanto, faltava a eles a prática do amor. E por isso Paulo termina falando sobre os dons, apontando para um caminho mais excelente, o caminho do amor de Deus. Ele sabe, por exemplo, que quando um cristão profetiza ou fala numa língua dentro da estrutura do amor divino, a igreja há de ser edificada e fortalecida. Sem esse amor,
os crentes são incapazes de compartilhar os benefícios desses dons espirituais. Paulo olha os 6 dons de fala, profecia, mistérios, conhecimento, fé e caridade. Ele conclui que fora do contexto do amor, esses dons não fazem sentido nenhum. E é muito interessante, muito lindo esse capítulo 13 de Coríntios aqui. A igreja de Corinto ali, meus queridos irmãos, era imatura e era carnal, como nós vimos no capítulo 3, no versículo 3 ali, Paulo fala que eles eram carnais. Por essa razão, Paulo escreve aqui o capítulo 13. O capítulo 13 está entre 2 capítulos tratando sobre dons espirituais. E não foi, meus queridos, por acaso que o apóstolo Paulo colocou esse texto sobre o amor entre os 2 capítulos que justamente tratam dos dons espirituais, o que eles tinham de forte, a igreja. Paulo está dizendo que todos os dons, por mais maravilhosos que eles possam ser, se não houvesse amor ou se não houver amor, eles são inúteis. Os crentes de Corinto acreditavam que aqueles que possuíam esses dons eram superiores aos demais. Eles chegaram a pensar que os detentores desses dons de sinais, especialmente o falar em outras línguas, eram crentes de primeira categoria, que haviam alcançado ali um estágio mais elevado de intimidade com Deus. Então eles estavam ali orgulhosos, ensoberbecidos por terem esses dons dentro da igreja. E Paulo, porém, desmistifica esse equívoco deles, mostrando que o amor é superior aos dons. O amor é melhor do que o dom de línguas que nós vemos no versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, né? Sem amor, ainda, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. O amor é melhor do que o dom da profecia e do conhecimento que nós vemos aqui no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transbordar os montes, né? Transportar, desculpa, se eu não tiver amor, de nada serei, né? E no versículo, o amor é melhor também do que o dom da contribuição sacrificial, aqui que nós vemos no versículo 3, aqui que diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, né? E for jogar meu corpo aqui para ser queimado, não tiver amor, não tem proveito algum. O amor é melhor do que a caridade, né? Paulo se refere aqui à disposição de fazer caridade. E ele diz literalmente, se eu distribuir por partes todas as minhas posses para alimentar os pobres, né? O amor é maior que o ato de doar e é até melhor do que o próprio martírio de dar o seu corpo para ser queimado, né? Uma leitura alternativa para esse texto e diz, se eu entregar meu corpo para que eu possa me gloriar. É interessante, meus irmãos, que tem essa tradução nos textos gregos, mas por algum motivo essa tradução não foi implementada na maioria das traduções que nós temos, né, nos nossos dias de hoje. Paulo descreve no versículo 5 e 6 o conceito amor num parágrafo poeticamente aqui organizado. No versículo 4, o amor é paciente. O verbo grego que traduzimos aqui é paciente mesmo. Realmente significa aqui a paciência. A paciência com respeito a ofensas, né? A ofensas verdadeiras, injúrias que se sofre da parte dos outros. O sentido é que a pessoa é lenta em se vingar-se e ficar zangada, né? Quer dizer, estar disposto a aceitar os traços desagradáveis da personalidade da outra pessoa e mostrar paciência duradoura. Assim como Deus é paciente conosco, assim nós também precisamos tolerar o nosso próximo. Nós vemos aqui o amor é bondoso. No Novo Testamento, o verbo bondoso aparece só aqui. Clemente de Roma, ele escreveu uma epístola à igreja de Corinto, na qual ele cita um dito de Jesus que tem esse mesmo verbo grego. Na medida em que vocês forem bondosos, assim
os outros lhes demonstrarão bondade também. O substantivo bondade aqui ocorre repetidamente, repetidas vezes, no caso, nas epístolas de Paulo. Por exemplo, depois de colocar o amor como o primeiro fruto do Espírito, Paulo lista os frutos da paciência e bondade em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. O amor não é ciumento também. O ciúmes é um vício pelo qual nós até escolhemos, né, cor, né? No inglês eles falam verde, né? Sabemos que quando uma pessoa está verde de ciúmes, né? Nós falamos em português azul de ciúmes, a probabilidade de existir ali um problema é real. A Bíblia está cheia de ilustrações que exemplificam os efeitos desastrosos que os ciúmes têm sobre relacionamentos entre pessoas. Para mencionar só alguns, Caim teve inveja de Abel e o matou. Os filhos de Jacó tiveram ali ciúmes de José e venderam ele como escravo ali no Egito. O sacerdote e seus associados estavam cheios de inveja e encarceraram os apóstolos. E os judeus tiveram inveja de Paulo e Barnabé e os expulsaram de Antioquia. Então, nós vemos vários exemplos de ciúmes na Bíblia, que é um grande problema. No entanto, meus queridos, podemos ver também o ciúme poderá ter uma conotação positiva também, no sentido de preservar a própria honra da pessoa. Por exemplo, Deus é um Deus zeloso e ordena ao seu povo adorar somente Ele. Mas no presente versículo, o ciúme se refere a um vício que é exatamente oposto ao amor. O amor é livre de ciúmes, né? Nós vemos também que o amor não se gaba, ele não é arrogante. Paulo descreve uma pessoa que sempre se vangloria e conta vantagem, uma pessoa arrogante, né? Mas essa atitude é vazia do amor de Deus e o amor a seu semelhante, que é um pecado gritante, né? Ainda mais a vanglória e a arrogância caminham juntas, né? O amor, ele nunca é arrogante, nós devemos entender isso, né? No versículo 5, lembrando que todas essas características do amor, Paulo nos aconselha que venhamos a seguir, né? O amor não se porta indecentemente. Paulo tem... Irmão, só um momentinho, só um momentinho, rapidinho. Desculpa, irmãos. Então, o amor não procura os seus próprios interesses. Aqui é bem simples, o amor não se limita à sua casa e o que interessa para a pessoa, né? Eu sempre falo que o amor, ele é altruísta, ele não vive para si mesmo, mas para servir as outras pessoas. O amor não fica irritado, não é? Nós devemos ter paciência e não ficar irritados com as pessoas. E até mesmo quando as pessoas nos fazem mal. No entanto, a ira justa, ela é permissível em certos casos até, né, necessária. E assim Jesus expressou ir aos cambistas ali no templo, ficar indignado, na verdade, com as coisas que afrontam a Deus, na verdade é permissível. A grande verdade é que devemos nos indignar com as coisas que afrontam a Deus. Isso, na verdade, só nos mostra que nós amamos as coisas de Deus. Então é importante que nós venhamos a entender isso. O amor, ele não se exaspera, né, e não se ressente com o mal. Nós vemos que os crentes de Corinto estavam ali levando uns aos outros a tribunais seculares, como a gente já estudou e vimos diante de juízes ali não cristãos, que nós estudamos no capítulo 6, do versículo 5 a 7. Eles estavam ali brigando, fazendo injustiça, criando confusão e levando seus conflitos e tensões ali para fora da igreja. Esse era o contexto aqui. Devemos esquecer, meus queridos irmãos, as ofensas, as dívidas do próximo e não carregar isso
com a gente. Não se ressentir com o mal. Nós vemos no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, né? A verdade que é a palavra de Deus, meus queridos. Eu vou colocar isso da seguinte forma, né? Bem simples para nós entendermos. O evangelho é a verdade, né? O evangelho é a vida. Injustiça é tudo que Deus condena, né? No versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam usando mal a sua liberdade cristã por agir sem amor. Eles faziam tropeçar ali os irmãos mais fracos, né? E Paulo diz para a igreja que o amor tudo sofre. Significa que você abre mão de um direito para ter o favor do seu irmão. A ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas, sobretudo, pelo o amor, né? Paulo diz também que o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava duvidando do apóstolo Paulo, né? Dando créditos a pessoas mentirosas que se opunham ao seu ministério, né? Davam crédito à mentira, mesmo contra o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. A igreja, regida pelo amor, porém, crê naquilo que recebeu da parte de Deus. Ela deveria crer, né? Ela recebe da parte de Deus a verdade e não abre mão da verdade, ainda que essa verdade sofra ataques de todos os lados. A igreja, regida pelo amor, está sempre disposta ali a levar em conta as circunstâncias e ver nos outros o melhor, né? Prosseguindo aqui, Paulo diz que o amor tudo suporta. E tudo é tudo, irmãos, né? Por fim, Paulo afirma no versículo 8, o amor jamais acaba, né? O amor ágape nunca entra em colapso, né? Jamais sofre ruína. Do versículo 8, irmãos, ao versículo 13, Paulo enfatiza a eternidade do amor. Paulo menciona os 3 dons que ocupavam alta lista ali de prioridades da igreja de Corinto: línguas, profecia e conhecimento. Depois disso, afirma que o amor é superior a esses dons. Superior porque os dons são passageiros e o amor é eterno, como diz o versículo 10. A afirmação categórica de Paulo é: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, né? O verbo grego piptei aqui significa literalmente falhar, né? Entrar em colapso. O amor nunca cede às pressões. Ele ultrapassa a morte, chegando até a eternidade. Línguas, profecia e conhecimento, cada um desses passará a ser irrelevante e será absorvido na perfeição da eternidade. Esses dons, sem amor, não têm nenhuma validade. E ainda os dons mais importantes que sejam, serão temporários, mas o amor, ele é sempre eterno, né? Ele menciona o crescimento aqui no versículo 11, desde a infância até a maturidade. Ele compara a infância com a maturidade aqui no caso. E como se a vida terrena aqui fosse a infância, como se a eternidade fosse a plena maturidade. Quando você chega à plenitude da sua maturidade, passa a conhecer as coisas com clareza. No versículo 12 aqui, ele usa a figura do espelho. É bem interessante aqui que nós vemos. Paulo contrasta o reflexo de uma pessoa no espelho com a visão dela mesma, face a face. Porque agora vemos como no espelho, né? Obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como sou conhecido também, né? Na época de Paulo, irmãos, os espelhos eram extremamente embaçados. Eles não eram nítidos, né, como nos dias de hoje. As pessoas, se elas olhassem no espelho e vissem a sua imagem, elas veriam ali uma imagem turva, embaçada e obscurecida, no caso, né? Paulo utiliza aqui essa figura para dizer que agora nós vemos como por um espelho embaçado. Mas você conhece ainda que está vendo, um dia você vai ver plenamente. E por isso Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12,
diz que quando foi ao terceiro céu, ele ouviu coisas que não são lícitas de serem relatadas aos homens. Não conseguimos, irmãos, entender agora o esplendor e a glória dos céus. E o céu está muito além de qualquer descrição que nós possamos fazer. E Paulo também diz que conhecerei como também sou conhecido. Ele diz na parte B do versículo 12. Conhecido aqui no caso por quem? Conhecido por Deus. Eu pergunto a você, o conhecimento de Deus é parcial? Deus conhece você parcialmente? Não. O conhecimento de Deus, ele é completo. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem não se conhece. Lá na eternidade, seremos conhecidos por Deus, né? Como Deus nos preparou para sermos, com corpos glorificados, sem mácula, sem pecado, sem esse corpo corrupto e perecível. Lá, conheceremos como somos conhecidos por Deus. E isso, meus queridos, é maravilhoso, né? E Paulo agora termina argumentando que dentre as maiores virtudes, a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior de todos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, maior de todos eles é o amor. Sem amor não há cristianismo, meus queridos irmãos. Você pode ser ortodoxo, mas se você não tiver amor, você não é um cristão. O apóstolo João diz que aquele que não ama ainda permanece em trevas. Quem permanece nas trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. Jesus disse que nisso conhecerão todos os que são os meus discípulos, se amares uns aos outros, né? O caminho da maturidade é o amor. O amor é o cumprimento da lei, meus queridos irmãos. O amor de todos os mandamentos, o amor é a apologética final. O amor é o grande remédio para todos os males. Meus queridos, aqui é um capítulo bem curto, de 13 versículos só. Eu não sei se tem muita coisa mais para poder falar, mas a gente termina aqui no capítulo, bem curto esse capítulo, mas a gente abre agora para os irmãos, para nós fazermos perguntas, né? E tá tirando dúvidas sobre esse capítulo. Amém? Vou pedir então para o irmão, para a Valquíria tirar a gravação.